paz de Jesus, boa tarde para todos. Estamos aqui mais uma vez para tratar sobre a abordagem diária da lição de número 11, com o tema Os Gigantes da Fé e o seu legado para a Igreja. E hoje nós estaremos fazendo a leitura do versículo de número 5 de Hebreus capítulo 11, com o subtema escrito assim: o testemunho de Enoque e sua transladação, né? Então a gente vai fazer a leitura bíblica e logo depois estaremos fazendo uma abordagem sobre esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Irmãos, assim como Abel, ele mostrou seu amor para com Deus, assim Enoque, que também era membro da família de Adão, da 7ª geração, ele serviu ao Senhor. O escritor aos Hebreus, ele escolhe Enoque como a próxima pessoa que exemplificaria uma vida de verdadeira dedicação a Deus. Mesmo assim, os fatos são suficientemente claros, né? Ele escolhe Enoque por ele ter uma vida verdadeira diante de Deus, né? E os fatos são bem claros para essa circunstância do autor aos Hebreus escolher Enoque. A Bíblia ela cita somente duas pessoas que não experimentaram a morte, né? No Antigo Testamento, não experimentaram a morte. São quem? Uma é Elias, o profeta de Tisbe, e o outro é Enoque. A Bíblia diz que Enoque ele foi trasladado porque ele andava com Deus, né? Ele andava com Deus e por isso, por ele andar com Deus, o Senhor fez com que ele fosse trasladado, arrebatado, retirado dessa terra e não viu a morte. Todas as outras pessoas mencionadas na genealogia de Enoque, a Bíblia vai citar, são descritos pelo mesmo refrão da seguinte maneira: e então morreu. Mas quando chega na parte de Enoque, a Bíblia vai dizer que ele foi trasladado, ou seja, ele não experimentou a morte. O escritor introduz essa sentença com a expressão pela fé, né? Então, por causa da sua fé, Enoque não enfrentou a morte, mas foi arrebatado, trasladado, né? Levado por Deus para a glória. O autor ele também dá um enfoque, né? Ele foca em que Enoque foi trasladado desta vida, né? Ele conclui, ele automaticamente repete a conclusão da narrativa de Gênesis e se apoia na cláusula de que Enoque andava com Deus, que aparece duas vezes em sua genealogia. Então o que acontece, irmão? Ninguém se aproxima do Pai, nem muito menos anda com Ele, se não demonstrar fé. Deus é soberano e age como Ele quer, mas o fato é que Deus chamou Enoque para perto de si porque ele andava na fé, ele andava com Deus através da fé, né? E como Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer, sem fé ninguém agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero citar aqui para vocês também o que a expressão andar com Deus significa, né? Significa que uma pessoa ela vive uma vida espiritual em que ela tem um contato com Deus e ela fala com Ele tudo, ele tem um contato, ele se relaciona com Deus. É um tipo de pessoa que não executa, não faz nada antes mesmo de ouvir ou de ter a informação do que Deus ele deseja. Um grande sinal para a nossa vida referente ao que eu acabei de falar é Jesus. Jesus no Getsemane, né, no jardim ali do Getsemane, a Bíblia vai dizer que ele, no momento de dificuldade, ele clama a Deus e pergunta a Deus qual era a tua vontade. Ele pede para que, se possível fosse, né, retirasse ou apartasse dele aquele cálice que haveria de ser tomado, mas ele diz que antes tudo fosse feita a vontade de Deus, né? Então é uma pessoa que para executar ou fazer alguma coisa, ela sempre está disponível, ela sempre quer fazer conforme Deus as orienta, tá? Então, Enoque, ele era uma pessoa dessa maneira. E Enoque, ele tinha uma vida comum, ele criava filhos, educava os seus filhos,
né? Mas ele tinha uma vida caracterizada por amar a Deus. Entendemos assim que por isso Deus o levou para o céu, né? A fé de Enoque, ela foi tão grande, o seu relacionamento com Deus tão estreito, que ele não experimenta a morte. Que nós nessa tarde possamos ter essa mesma fé, essa mesma confiança, esse mesmo estreitar de relacionamento com Deus, né? Nós costumamos dizer que o homem, o seu relacionamento ele tem que ser diário, cotidiano com Deus. Eu ontem postei algo no grupo, no Facebook, dizendo que a nossa vida devocional ela é muito importante, né? A leitura e a meditação diária da palavra de Deus, a oração, a separação de um dia sequer, né, para o jejum, para aproximar-se de Deus. Nós aprendemos, irmãos, que se nós nos humilharmos perante a Deus, se nós reconhecermos a nossa pequenez, a nossa insignificância, a nossa insuficiência, né, perante a Deus, Ele é fiel. Deus ele é fiel para estreitar, estar junto conosco e fazer com que Ele nos leve ao céu da mesma maneira como Enoque assim foi levado, né? Por mais que nós possamos estar experimentando, ouvir a experimentar a morte, existe uma grande promessa que Jesus Cristo ele nos deixou, e essa é a nossa viva esperança, é que se Ele vive, se Ele ressuscitou dos mortos, Ele irá voltar para levar também aqueles ao qual hão de herdar a salvação eterna, né? Então que nós possamos ter esse estreitar, que nós possamos ter essa comunhão com Deus. Eu tenho falado aqui diariamente que por fé muitos homens eles perderam a sua vida, muitos homens eles perderam a sua comodidade, se assim nós podemos dizer, por amor à palavra de Deus. E nós devemos entender, amado, que a comodidade, né, ela é algo que para o inimigo das nossas almas é muito valioso, porque se você está acomodado na atual situação que se encontra o mundo, né? O diabo ele continua, o Satanás ele vai continuar a trabalhar e executar os seus desígnios, quando na verdade a igreja ela foi chamada, né, como aquele que professa a sua fé, aquele que tem em suas mãos as boas novas do Evangelho de Cristo, e nós possamos ser sal, ser luz, né, e não venhamos a nos esconder. Não venhamos eu já sou salvo, eu já tenho a salvação, eu já pratico. Não, mas que nós possamos ser que nem esses homens de fé, como a Bíblia relata. Homens em que fizeram de tudo para testemunhar numa geração incrédula, numa geração devassa, que a palavra de Deus, que Deus ele tem algo de melhor para a humanidade, né? Então que nós possamos verdadeiramente tomar posicionamento perante a Deus e possamos sair, né, da nossa zona de conforto e possamos adentrar verdadeiramente no embate, no combate contra a astúcia cilada do inimigo, contra aquilo que o diabo tem feito nesse mundo. Amém, irmãos? A maldição da morte pronunciada sobre Adão e sua descendência não prevalece contra Enoque, pois Deus transformou. Enoque obteve bom testemunho de haver agradado a Deus, e por isso ele foi levado, trasladado, arrebatado, né, até a glória do Pai. Irmãos, fique com essa palavra nessa tarde e que nós possamos verdadeiramente sermos homens não somente que fala da palavra, mas sim homens que pratica a palavra falada e instruída aos outros. Que possamos ser verdadeira boca de Deus na terra, não somente com palavras, mas também com atitude e praticando a palavra de Deus. Fique em paz e que a graça do Senhor esteja convosco. No nome de Jesus. Amém.